Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Não sei a hora que você está assistindo. Eu me chamo Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó aqui na minha cidade, e nós vamos ler hoje o capítulo 3 de Provérbios e estudar ele um pouquinho. Eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 2024. Aqui quem vos fala é uma pessoa que até outubro de 2024 nunca tinha aberto uma Bíblia para ler e estudar. Já tinha visto, aberto, sim, tinha lido algumas coisas, mas nunca com esse intuito. E o que tem acontecido na minha vida é transformador. Deus tem falado e agido de maneira sobrenatural na minha vida, me mostrando o que eu preciso fazer, me dando o caminho, abrindo portas, fechando portas, me afastando de lugares que eu preciso me afastar, me levando a lugares que eu preciso ir. Deus é fantástico, é formidável, mas a gente precisa aceitar Deus e obedecer. Eu costumo falar que se a gente honra a Deus, Deus honra a gente de maneira. Ele está esperando, ele está na porta do nosso coração, pedindo para entrar. Mas a gente precisa abrir a porta para ele entrar. Depende da gente. Então, eu comecei esse estudo, comecei a ler os capítulos, comecei a me aprofundar um pouco mais, fui atrás de pessoas para me ajudarem. Ainda estou muito no começo, mas se você também está começando, vamos junto, bora. E Provérbios é um livro muito interessante, é um livro de muito conhecimento, muita sabedoria, é um livro muito atual, dá para a gente tirar muita coisa e trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então eu espero que te ajude de alguma maneira, como tem ajudado a mim. Vamos lá no capítulo 3. Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é muito forte. Versículos 5 e 6 é poderoso. Vou ler de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E aqui lembrando que temer o Senhor não é ter medo do Senhor, é ter extremo respeito pelo Senhor. É detestar tudo aquilo que o Senhor também detesta: ódio, arrogância, palavras perversas, difamação, brigas, contendas. É isso temer o Senhor, não é ter medo do Senhor. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço.
Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Esse foi o capítulo 3. E vamos pegar aqui. Capítulo 3, nas nossas anotações. É um dos capítulos mais ricos de todo o livro, cheio de conselhos práticos sobre confiança em Deus, sabedoria, disciplina, generosidade e relacionamentos. É aquele capítulo que traz frases bem conhecidas, como confia no Senhor de todo o coração. Foi aquele versículo que eu li 2 vezes. Na visão geral do capítulo 3, o tema central aqui é viver com confiança em Deus e aplicar a sabedoria em todas as áreas da vida gera direção, gera paz, gera saúde e gera prosperidade verdadeira. No verso de 1 a 4, ele fala sobre memória e misericórdia. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Prende a misericórdia e a verdade ao pescoço. Isso trará vida longa, paz e favor diante de Deus e dos homens. Os valores precisam ser lembrados e aplicados todos os dias da nossa vida. A gente precisa lembrar dos nossos valores, dos nossos princípios. Do verso 5 ao 6, a confiança é total em Deus. Confia no Senhor de todo o coração e não te tribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É muito forte esse versículo. É muito poderoso. Isso não é sobre depender só da lógica humana, mas alinhar as escolhas com Deus. Não é você depender do seu próprio entendimento, querer fazer tudo no seu braço, na sua força. Não vai adiantar. Você tem que confiar em Deus, todas as suas coisas. Colocar Ele em tudo. Não depender do seu próprio entendimento. Não depender da maneira como você pensa sobre as coisas. É forte. É difícil. Mas quando você aprende e entende isso, fica fácil. Deus é muito bom. Do verso 7 ao 10, fala de humildade, saúde e generosidade. Não seja sábio aos próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Tema o Senhor, tenha respeito, enorme respeito pelo Senhor. Deteste tudo aquilo que o Senhor detesta. Isso é temer ao Senhor. Isso traz saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Seus celeiros se encherão. Humildade preserva e generosidade multiplica. E aqui, honrar o Senhor com os teus bens, eu entendo que você precisa honrar. De alguma maneira, tudo que você recebe, você precisa servir. Então não é sobre dinheiro, mas você precisa servir o próximo. Você precisa de alguma maneira ser útil. Você precisa dar propósito à sua passagem por aqui. Então não é necessariamente dinheiro que a gente está falando, que Salomão está falando. No verso 11 ao 12, ele diz que a disciplina é prova de amor. Não rejeite a disciplina do Senhor. Ele corrige a quem ama, como um pai corrige ao filho. Ou seja, a gente é filho, ele corrige a gente o tempo todo. A gente é muito amado por Deus. O amor dele por nós é uma coisa que não dá para
para mensurar. É surreal. Deus é maravilhoso. Disciplina não é rejeição, disciplina é cuidado, gente. Disciplina é amor. Quem ama disciplina. Quem ama cuida. Quem ama não deixa ser estragado por as coisas desse mundão aí. Do verso 13 ao 20, ele fala do valor da sabedoria. Feliz é o homem que acha sabedoria, porque ela é mais preciosa que prata e ouro. Longura de dias está na mão direita, e na esquerda, riquezas e honra para quem encontra sabedoria. Seus caminhos são agradáveis e suas veredas são de paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Com sabedoria, Deus fundou a terra e firmou os céus. Se a gente pegar em Gênesis, antes da criação, antes da formação, a sabedoria estava com Deus. A sabedoria estava ao lado de Deus, regozijando, mas adorando, achando lindo tudo que estava sendo feito. E aqui ele diz que sabedoria é fonte de vida, fonte de paz e fonte de prosperidade duradoura. No verso 21 e 26, ele fala sobre proteção e confiança. Não se afaste da prudência, ela será vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho. Não temas o pavor repentino, o Senhor será tua confiança. Quando a gente tem sabedoria, a gente tem segurança emocional e espiritual, que a gente traz Deus para perto da gente. Traz Deus para o nosso coração. No verso 27 ao 35, fala sobre relacionamentos e convivência. Não negue o bem a quem precisa quando estiver ao seu alcance. É aquilo que ele fala. Se você pode fazer o bem agora, faça. Não deixe para amanhã. Amanhã não existe, gente. Tem que fazer hoje tudo aquilo que precisa ser feito. Não planeje o mal contra o próximo que confia em ti. Não inveje o violento, nem escolha nenhum de seus caminhos. O Senhor amaldiçoa a casa do perverso, mas abençoa a casa dos justos. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Seja justo, generoso e humilde. Isso constrói reputação e atrai o favor de Deus. Resumir Provérbios, a gente pode resumir ele aqui em 6 itens, 6 pilares. 1. Memorize e viva valores. A sabedoria precisa estar no coração e na prática diária nossa. Confie em Deus plenamente, que lhe endireita os caminhos tortuosos. 3. Humildade e generosidade trazem saúde e prosperidade. 4. Disciplina é amor, não rejeição. 5. Sabedoria gera paz e direção segura. E 6. Relacionamentos saudáveis exigem justiça, bondade e humildade. Esse capítulo é quase um manual de vida equilibrada. Espiritualidade, mais ação, mais finanças, mais relacionamentos. Espiritualidade, mais saúde, mais finanças, mais relacionamentos. O livro de Provérbios é um livro muito rico. É um livro muito forte e que merece a gente ser estudado e ser lido diariamente. Um capítulo por dia. Então vamos continuar nessa. Fica aqui comigo. Passa, chama mais alguém para assistir. Traz alguém para assistir junto que também que esteja começando a ler a Bíblia, a criar um entendimento mais profundo, uma comunhão maior com Deus, uma amizade com Deus. Pede para Deus ser seu amigo. Pede para Deus, fala que você quer ser amigo dele, ser mais íntimo, poder ouvir a voz dele. Pede. Ele está esperando você pedir. Ele está esperando você abrir o seu coração para ele. E é isso, gente. Vamos junto, vamos para cima. Bora manter constância nisso aqui. Um capítulo por dia, rapidinho aí, deu 13, 14 minutos, nem isso. Quem não tem 14, 15 minutos para ler a Bíblia e adorar o Senhor? Bora. Conta comigo. Se eu puder fazer isso por uma pessoa, já está valendo a pena demais. Tamo junto. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite.